comigo todos. Tenho, porém, contra ti que deixaste primeiro amor. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, eu tenho certeza que todos que estão aqui nesta manhã, que têm frequentado, participado da escola bíblica dominical, está inteirado para quem o Senhor está dizendo que deixou o primeiro amor. Mas como paramos para meditar, discernir, será que é possível parar na caminhada, colocar em segundo lugar aquilo que o Senhor nos confiou, a obra do seu Santo Espírito, a instrumentalidade, deixar o primeiro amor? Para que igreja que o Senhor estava dizendo isso, falando isso? A igreja de Éfeso, que é a igreja de Paulo, de Maria Madalena, dos 7 primeiros diáconos. Vou repetir: Paulo, Maria Madalena, os apóstolos, dos 7 primeiros diáconos. Uma igreja que tinha uma experiência com o Senhor Jesus de salvação. Eles entendiam, o entendimento era tão pleno, completo e até um pouco radical, que eles vendiam todos os seus bens, e eles serviam não só com a vida, mas com os bens. Vendiam todos os seus bens, porque tinha um entendimento: eu não quero me apegar a nada aqui, eu quero ser pobre aqui, porque o que eu conheci é a riqueza que eu preciso. Eu quero ser rico para a eternidade. Ninguém precisa fazer isso, mas é uma forma, uma direta de entrega, de renúncia. Então essa igreja que vendia tudo, dizendo: sou pobre aqui, mas sou rico na eternidade. Essa igreja que o Senhor começa dizendo assim: eu conheço as tuas obras, eu sei das suas paciências, da sua paciência. Sei que se você resistiu àqueles que diziam ser apóstolos e não são. Eu sei que também a doutrina do Nicolaíta, que eu também aborreço. Mas você parou. Você deixou o primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Será que isso tem acontecido conosco? Pode acontecer com o obreiro, diácono, pastor, irmãs de escola bíblica, professor de escola bíblica dominical, instrumentista, grupo de louvor. Pode acontecer, sim ou não? Mas será que nós estamos nessa manhã aqui, pessoas que no dia que foi alcançado, tinha todo o prazer de ser usado nos dons espirituais, de cuidar de um necessitado? Falar de cuidar do necessitado, eu quero transmitir para os irmãos um dom espiritual que o Senhor deu a um pastor essa noite. Ele via no sonho um cooperador, um obreiro, um diácono, que ele teve a oportunidade de abordar um necessitado, alguém que tinha cometido um erro, que estava precisando de uma palavra, de uma ação no Espírito. E ele lançava a mão de um cinto, de um chicote, e começava a espancar aquele necessitado.
E aquele necessitado saía correndo, ele, o obreiro, o diácono, pode ser qualquer um de nós, saía atrás batendo, e toda a comunidade, todos viam, o pastor também via. E quando chegava nesse encontro, nesse seminário, o obreiro estava aqui, e o Senhor começava a usar o pastor, abrindo a palavra, e fazia pergunta a todos, especialmente a ele: foi isso que eu te ensinei? Marginalizado, ou na mentira, ou no vício, ou no engano, ou na religiosidade, e ele estendeu a mão, ele não espancou, ele não bateu. E às vezes pensamos que o espancar é uma questão literal, mas há palavras, há olhar. Lembra do dia da entrada triunfal em Jerusalém? A Bíblia diz que, presta atenção, que o corpo dos que viam Jesus entrar falavam. Sabe como? Eles meneavam a cabeça. Quando alguém olha para você e para mim e faz assim: está te aprovando ou está te rejeitando? Veio para os seus e os seus os rejeitaram. Quantos aqui nesta manhã podem dizer: Senhor, eu não te rejeito, eu te aceito. Mas sabe como que isso dá na prática? Nós viemos não para estar pastor, não para estar obreiro, não para estar diácono, não para estar professor, instrumentista, ou fazendo aqui a limpeza, participando, cuidando dos bens da obra. Não, mas além da salvação, Ele nos colocou na linha de frente, nos confiou uma instrumentalidade, nos deu oportunidade. Os anjos queriam fazer o que nós estamos fazendo, mas Ele disse: não, é para nós, ele reservou para nós. Sabe como que nós falamos para Ele que não estamos rejeitando? Não é sim ou não, ou eu te amo, Jesus, não é isso. É fazendo aquilo que Ele nos confiou. Tenho contra ti. Contra ti quem? Contra ti eu conheço as tuas obras, o seu trabalho, a sua paciência, que não pôde sofrer os maus, puseste a prova os que diz apóstolos não são, sofreste paciência, você trabalhou muito pelo meu nome. Às vezes participou de limpeza, até da construção desse belo Manaim, mas parou. E quando você para, eu não vou entrar muito no assunto não, porque o meu tempo é pequeno. Preste atenção, quando você para, existem umas frases feitas de efeitos assim: a obra não é mais a mesma. Trocar o pastor da minha igreja, eu estou desanimado. A escola bíblica dominical sempre tem. Pastor Wallace fez uma observação muito interessante. Você nunca o que o Senhor fez conosco no meio da pandemia e pós-pandemia. Ele soprou as nossas plataformas digital, que hoje, se não somos os primeiros, estamos juntos nos primeiros com relação a conteúdo daquilo que é a questão eclesiástica, espiritual. É o Senhor que tem feito, e o Senhor nos confiou a isso. Queridos, quando Jesus, não deu para projetar não, mexendo em coisa no celular que não convém, não edifica. Senhor, eu tenho ouvido coisas. Aqueles que não deixam o primeiro amor está desfrutando de toda operação de maravilha que o Senhor tem feito no nosso meio. Todas estão evangelizando, mandando mensagem, link, o corte. Nós estamos vivendo a era do corte, né? Você prega um assunto aqui de 20 minutos, aqueles que têm habilidade faz corte de segundo. É um material essencial para evangelizar. Quem está vivendo o primeiro amor não se contém em só estar transbordando, como diz o salmista: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não está ficando só para ele, está jogando para a família, para os vizinhos, para os parentes, e dizer assim: ó, Jesus continua o mesmo, Ele não morreu, Ele ressuscitou. Ele não está morto, Ele não está morto, Ele ressuscitou, está vivo. Aonde? Dentro de quem está vivendo o primeiro amor. Então os dois discípulos foram com aquela mensagem, ainda foram indelicados com Jesus, porque se o senhor
O senhor não viu não? O que vocês falam entre si? O senhor não sabe não? Se mataram ele, acabaram com a nossa vida. Nós esperávamos nele e coisa e tal. O senhor não recebeu nenhum WhatsApp com isso não? Nenhum link com isso não? Aí Jesus abriu a palavra para ele. Eu lembrei do dom desse obreiro, que ao invés de estender a mão, você está espancando. Você deixou o primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Aí Jesus disse assim: olha, mas desde Moisés, todo o tempo estava mostrando esse momento que ele se entregaria. E mesmo assim não adiantou. Palavra de Jesus. Olha a igreja que deixou o primeiro amor. Eu não vou falar dos irmãos, vou falar da minha vida. Quem sou eu perto dessa igreja de Éfeso, a igreja de Maria Madalena, dos 7 primeiros diáconos, a igreja dos apóstolos, uma igreja que espalhou a mensagem para o mundo, entendeu na íntegra, que vendia os seus bens, tinham tudo em comum. Disse: não quero nada que não, minha riqueza está no céu, minha riqueza tem nome, é Jesus. Essa igreja deixou o primeiro amor. Quer saber como receber um renovo? Quer saber como? Quer saber como não deixar o primeiro amor? A noite já está caindo. Jesus falou. Eles andaram. Disse assim: a noite não tinha energia elétrica, a noite está caindo. O grito não foi da carne, o grito foi da alma. A alma tem sede do Deus vivo. Se você for começar a raciocinar e não se entregar nesse dia que o Senhor separou para nós, não rasgar o coração, sua carne vai prevalecer. Mas se você atender a alma diz assim: fica conosco, porque já declinou o dia. E aí o que aconteceu? Ele atendeu o grito da alma, sim ou não? Ele já atendeu o grito da alma, sua alma, nessa manhã, sim ou não? Ele entrou para ficar com eles. Quando ele entrou para ficar com eles, o que aconteceu? Sentaram à mesa, num trabalho que estava começando. Você lembra? Seja sincero, se você não lembra, não precisa fechar os olhos não, mas abra o coração. Senhor, eu preciso disso. Não tem nada melhor de que todo dia você acordar e o Senhor te lembrar como Ele te alcançou, como foi. Ele não te apontou o dedo, não me espancou, não lançou no rosto as falhas. Não, Ele nos amou primeiro. A palavra diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Falei tanto, 3 anos e pouco, e vocês esqueceram. Você se vira para lá. Pedro voltou a pescar? Não, tem que morrer lá mesmo. Ele é maravilhoso. Ele não faz como nós às vezes fazemos. Ele foi ao encontro, ele mandou uma mensagem. Está aqui no capítulo 28, Mateus disse assim: não temas. Ele falou para as mulheres, disse assim: vai lá e diz aos meus irmãos que eu tenho uma reunião marcada com eles na Galileia. Por que na Galileia? Para quem tinha se dispersado, um foi para o canto, para o outro não era mais o mesmo, ou seja, parou aquela operação da caminhada, de ver vidas restauradas, vidas libertas, como foi na igreja de Éfeso. O lenço de Paulo curava, eles viram isso, a sombra de Pedro, vidas transformadas, atendidas, vinha para o culto de uma forma, voltava para casa de outra forma. É o que nós estamos vivendo. Eu dei assistência a uma jovem que participou desse último seminário. Subiu cheia de razão, cheia de observação, olhando para a vida dos outros, tratando de assunto que não devia. Voltou liberta. Por quê? Porque o Senhor restaurou o primeiro amor. Eu tenho contra ti que deixaste. É uma escolha, é uma opção, ninguém tira. Por que você está assim, irmão? Por causa do irmão tal, por causa da irmã tal. Olha, me perdoe, isso é desculpa esfarrapada. Por quê? Porque quem está vivendo o primeiro amor, nada te detém. Por quê? Porque a obra não é minha, não é sua, é do Senhor. Então Jesus disse assim: vai lá e diz: para que eu tenho uma reunião lá na Galileia. Por que a Galileia? Os irmãos sabem por que da Galileia? Porque o dia que
que Jesus veio ao encontro deles, o chamado, a primeira vez que eles ouvem a voz, coração alcançado, uma direção, uma nova etapa. A primeira experiência foi aonde? Foi aonde? Foi na Galileia. Eu vou repetir de novo. Você lembra o dia que ele veio na sua vida? Você lembra? Você lembra quando foi o dia da Galileia? Ele poderia deixar para lá. Foi o lugar do chamado, a primeira experiência, onde Jesus mudou os corações. Finalizando, como está o primeiro amor na sua vida? Como está o primeiro amor na sua vida? Um daqueles que ele alcançou na Galileia e falou pela primeira vez, João, acho que é Apocalipse 1:10, ele diz assim: eu ouvi uma voz por detrás de mim, uma voz. O que ele lembrou? Como que ele identificou essa voz? Que ele diz depois que era voz como de muitas águas. Como que ele lembrou? Para quem não renuncia, para quem persevera, para quem continua desterrado, deixado para morrer, como fosse ali uma pena de morte. Não importa o que eu e você venhamos a passar, ou que estejamos passando, Ele não muda, nós mudamos. Os homens mudam, muda pastor, muda, as pessoas mudam, mas o Senhor não muda, Ele não muda. A voz que veio por detrás de mim, e quando a voz veio por detrás dele, se veio por detrás porque ele estava descosta. Como é que você está para o chamado que o Senhor te fez? Você é obreiro, você é diácono, o que é que o Senhor colocou você? Você está de frente para Ele, de prontidão. Eis-me aqui, como diz Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Pode me enviar, eu estou de prontidão, ou você está descosta? Era um momento difícil de João, era um momento difícil. Mas a voz veio por detrás dele e ele virou. Depois você lê lá, a partir do verso 10 do primeiro capítulo de Apocalipse, ele diz assim: eu vi como um sete castiçal, o seu rosto como o sol, os seus olhos como chama de fogo, veste etalares, pé de latão reluzente, da sua boca saía espada aguda. Ele ficou maravilhado. Aí ele pergunta assim: quem é? Num momento assim, é a palavra. Ele foi impactado. Por quê? Porque ele reconheceu a voz que ele ouviu no dia do chamado, no dia do encontro. Não existe nada melhor para te sustentar no momento de enfermidade, ou de perseguição, ou de incompreensão, ou de uma afronta. É você estar vivendo o primeiro amor, é não abandonar aquilo que ele te chamou para fazer. Poderia ter colocado outro. Um dia Elias se condoeu e disse assim: só tem eu. Aí o céu se revela, então assim: para aí, não é você o único não, tá? Eu tenho mais 7.000 para colocar no seu lugar. Eu tenho mais 7.000 que não se dobraram ao sistema, ao modismo, à idolatria, à religiosidade. Aí eu fico imaginando, pastor Wallace e pastores aqui, se ele tinha 7.000 para colocar no lugar de Elias, quanto ele não tem para colocar no meu lugar? Aí eu me rendo e disse: Senhor, pode trazer mais 100.000, 10.000, mas me deixa aqui também. Queridos, às vezes nós enchemos de arrogância, enchemos de vaidade, enchemos de prepotência e não encontramos em nós aquilo que ele operou no primeiro amor. João, na ilha de Pátimo, ele ouviu a voz, virou para ele, ele viu a maravilha daquilo que é a obra completa, dos mistérios, da revelação, daquilo que é glorioso, Jesus glorificado, daquilo que te tira de título, de rótulo, de gente, de religiosidade, de líder, e te joga direto no altar. E você acorda todo dia dizendo: eu te amo, Jesus. Mais do que falar, você faz. Você estende a mão para o necessitado. Você não espanca o necessitado. Você orienta aqueles que precisam ser orientados. E mais do que isso, é um vaso de honra na presença do Senhor. Não fica só com aquilo do passado. Queridos, encerrando, um dia Davi foi socorrido
por um homem chamado Barzilai. Um momento difícil da sua vida. Ele foi taxado pelo rei como malfeitor, perseguidor. E Barzilai estendeu a mão, acolheu, cuidou, deu repouso. Essa obra é a obra de Davi, é a obra da consulta à palavra, da dependência ao Senhor, é a obra da submissão, é a obra de revelação. Eu lembro quando Natan chegou para ele, quando ele falhou, entregou a revelação, ele se dobrou. Alguém quis dar algum lugar para ele fazer o sacrifício, ele disse: não, o Deus, eu conheço ele, o Deus que me chamou, que me encontrou lá por detrás da malhada, que mandou o profeta lá na minha casa, eu conheço ele. Ele não aceita nada que não me custou nada. Não. Ele foi atrás de Barzilai, ele ia ser conduzido ao reino. Ele lembrou do amigo que estendeu a mão. E quando ele chega para Barzilai, creio que está em 2 Samuel 19, Barzilai disse para ele: já estou velho, 80 anos, eu não tenho condição de discernir, de enxergar, de ouvir. A bênção é sua. Vai, eu não tenho condição de passar o Jordão, Deus é contigo. Reconheceu na vida de Davi a presença de Deus, mas ele não seguiu. Nós amamos a Davi, ao Davi celestial. Nós amamos essa obra. O envelhecimento de Barzilai era literal, não tinha mais jeito. Mas o envelhecimento que nos leva a parar e deixar o primeiro amor é espiritual. Tem jeito. O único que dá jeito chegou primeiro aqui nesse Manaim. O nome dele é Jesus. Barzilai ficou. Há muitos que ficaram pelo meio do caminho, mas hoje aqui, nessa manhã, o Senhor está nos dando uma oportunidade de receber um renovo. Aí você pode dizer assim: mas eu já estou morto há muito tempo. Há uma expressão de Jesus com relação a Lázaro que diz assim: o amigo que ele amava, ele disse assim: Lázaro dorme. Aquilo que é mestre para a nossa vida, para Jesus é só um sono, mas eu vou ressuscitar. Eu não sei se você crê, mas nós pastores aqui, os obreiros que estão aqui, cremos. Jesus continua ressuscitando. Aonde está na sua vida aquele servo, aquela serva que não precisava ser procurado, não precisava ser chamada a atenção? O que é isso? O que está acontecendo? De repente você está tão fraco e há tanto tempo não está vivendo a efusão do Espírito, que você não consegue encontrar em você. Mas eu te convido a exercer a fé agora. Senhor, se eu estou vivendo, mantém, porque o Espírito Santo é um mantenedor. Se eu não estou vivendo, já estou morto, estou distante, ressuscita agora. O Senhor deu um dom ali na busca dos pastores, que o que o Senhor vai operar aqui nesse dia vai refletir lá dentro da sua igreja. Queridos, nós mudamos, paramos, deixamos o primeiro amor. Mas sabe o que é maravilhoso? É que no verso seguinte assim: lembra de onde tendes caído, arrepende-te, pratica primeiras obras. Eu te convido a fazer uma coisa agora. Não transfere culpa não.
Não usa de subterfúgio. Não lembra, você assim, é a mulher, é o marido, é o obreiro, é o diácono. Não. Sabe o que Deus tem prazer? Senhor, sou eu o necessitado. Sou eu que preciso da tua bênção. No período de oração, o pastor Ala disse uma coisa: nenhum pastor tem resposta para a sua necessidade, mas o Senhor tem. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Você deixou? O Senhor quer te devolver nesta manhã. Você já não é mais aquele obreiro, aquele diácono, aquela serva, aquele jovem. Chegava primeiro, ensaios, culto profético, escola bíblica dominical, Manaim, limpeza, cuidando dos bens da obra. Mudou na sua vida, você não é mais o mesmo. O tempo mudaram, mas o Senhor tem nos dado condição de colocar em primeiro lugar. Eu sei que o pastor que está aqui não quer isso, tapinha nas costas. A esposa, ninguém faça isso não. Quem tem fé, tenha para ti mesmo. A esposa está hospitalizada, mas ele está aqui. Eu creio que não foi um homem que mandou ele aqui, foi a voz que chamou ele no primeiro dia, há 30 anos, há 35 anos. É a mesma voz que impulsiona hoje e que fala hoje e diz: não temas, eu sou contigo. A obra é dele e tudo vai passar. O que vai ficar, essa voz, como a voz de muitas águas, como está em Isaías 4. E depois dessas coisas, depois que eu me arrependi, depois que eu retornei ao primeiro amor, depois que eu acertei o que estava atrapalhando de eu servir, a voz disse assim, a igreja conhece, né? Como que a voz diz? Sobe aqui. Poderia ser nessa manhã, não poderia ter nem as aulas maravilhosas que vai ter no final, na tarde, né? Poderia ser agora, né? Encerrando, já passei 5 minutos. Encerrando. Você quer uma bênção? Pode ser colocado de joelho, pastor? Quando você mencionou que ele está indo ao seu encontro, o Senhor deu a seguinte revelação: que encerrasse com imposição de mãos. É agora. Porque ele quer dar um renovo a muitos irmãos. Olha o texto que o Senhor deu, José. E no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aleluia. O Cordeiro de Deus está aqui.